terráqueo, todo mundo com saudade de mim, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A galera reclamando aí. Então, mocidade, a aulinha de hoje sobre linkage. Durante o processo de formação dos gametas, os cromossomos são transmitidos às células filhas de forma integral. Com isso, a gente pode concluir que os genes localizados no mesmo cromossomo tendem a ir juntos para o mesmo gameta. Só que esse fato não ocorre durante o processo que a gente chama de linkage. Se tu quer dar uma entendida melhor no linkage, depois da vinheta. Então, senhores, para a gente poder prosseguir na nossa aula de linkage, rapidamente a gente vai dar uma relembrada nos conceitos estabelecidos por Mendel lá na sua segunda lei. Primeiramente, Mendel acreditava que os genes estariam em cromossomos diferentes. Por isso, havia o que a gente chama de segregação independente nos gametas. Dá uma olhada para cá, ó. Eu tenho aqui, ó, o gene Azão, o gene Azinho, o gene Bzão, o gene Bzinho. No linkage, esses genes aqui estariam em um cromossomo só. Por exemplo, o Azão e o Bzão poderiam estar no cromossomo só. Aqui na segunda lei de Mendel, como ele ainda desconhecia alguns fatores, até por conta da falta de tecnologia e por ele ser o primeiro a pensar nisso, ele acreditava que os genes estariam em cromossomos diferentes. E a partir disso ocorreria a segregação independente. Como assim? Esse Azão poderia se juntar com esse Bzão e formar um novo gameta. Da mesma forma, esse Azão poderia se juntar com esse Bzinho e formar um outro gameta. Esse Azinho poderia se formar com esse Bzão e formar um outro gameta. E esse Azinho com esse Bzinho formaria um outro gameta. E o que a gente entende é que sempre haverá a formação de gametas com proporções iguais. Se você tem um total de 100%, fica 25% de chance de formação para cada um dos gametas. Agora, como a gente olha para o linkage, não é isso que ocorre. Se tu reparar aqui, ó, tanto o Azão quanto o Bzão estão em um mesmo cromossomo. Aqui, ó, o Azinho e o Bzinho também estão em um mesmo cromossomo. Com relação à escrita, lá atrás, ó, na segunda lei de Mendel, olha como se escrevia. A gente tem um indivíduo aqui, ó, duplamente heterozigoto, um díbrido. Ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Quando a gente olha para o linkage, a escrita fica diferente. Esse Azão e esse Bzão estão em um mesmo cromossomo. Então a escrita vai ser Azão, Bzão. Aí você pode botar uma barra que indica que eles estão na mesma barra. Azão, Bzão estão numa mesma barra. E Azinho, Bzinho. Em alguns casos, você pode até encontrar duas barras, mas não tem problema, uma ou duas barras. É porque essa barra indica que eles estão em um mesmo cromossomo. Agora, presta atenção aqui no linkage. Imagina que eu tenho um momento de interfase aqui, é aquele momento em que a célula ainda não está em divisão, ela está apenas se preparando para poder se dividir. Então, nesse momento, a célula aumenta de tamanho, ela produz muitas proteínas, ela produz RNA e, por consequência, ela também vai duplicar o seu material genético. Lá atrás, ó, a gente tem aqui, ó, um cromossomo e um cromossomo. Aí aqui nesse outro slide, a gente tem o mesmo cromossomo, porém duplicado. Eu tenho aqui uma cromátide irmã e aqui uma outra cromátide irmã. É a mesma coisa, eles duplicaram. Aqui é a mesma coisa, uma cromátide irmã e aqui uma outra cromátide irmã. Isso porque a célula vai se dividir. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de cromossomos nos gametas. Seguindo aqui, ó. Lá na meiose 1, logo após a interfase,
pode ou não ocorrer um fenômeno que a gente chama de crossing over. Não me diga! Se tu não lembra, o crossing over é um momento em que o cromossomo ele pode trocar pedaços com outro cromossomo. E é até interessante eu deixar aqui para vocês que essa troca de pedaços é aleatória. Ela pode ou não acontecer. Nesse caso aqui na figura, está acontecendo a troca de pedaços. Se tu reparar, eu tenho uma cromátide irmã aqui, ó, sendo azão Bzão, e essa outra aqui, ó, essa cromátide irmã, está trocando um pedaço com essa. Ao invés dela ficar sendo azão Bzão, igual a essa, como ela trocou pedaço, ela vai ser azão Bzinho. Nesse caso aqui, vai ocorrer a mesma coisa. Essa cromátide irmã é azinho Bzinho. Como ela trocou pedaço, ela vai ficar azinho Bzão. Você também pode encontrar em exercícios alguns nomes diferentes para o crossing over. A gente também vai chamar o crossing over de permuta ou de recombinação, até porque esses cromossomos estão sofrendo recombinação. Agora dá uma olhada aqui, ó. Os cromossomos fizeram já o crossing over. Outra coisa, o crossing over é importante porque ele vai garantir a variabilidade genética, tá? A gente consegue adquirir resistência por conta do crossing over. Se não existisse o crossing over, geneticamente todos seríamos iguais. Graças ao crossing over, graças a essa mistura, a essa recombinação, a gente tem as nossas principais diferenças. Aí olha aqui, ó, como houve o crossing over nessas duas cromátides irmãs, ó, eu gerei uma cromátide irmã diferentona, ó. Enquanto essa aqui, ó, é azão Bzão, essa aqui que sofreu recombinação vai ser azão Bzinho, porque ela retirou um trechinho daqui. Mesma coisa nessa cromátide irmã aqui de baixo, ó. Essa aqui é azinho Bzinho, como essa sofreu recombinação, ela vai ficar azinho Bzão. Agora, se liga aqui, ó. Olha os gametas que a gente consegue formar a partir do crossing over que ocorre aqui no nosso linkage. Eu posso formar um gameta, ó, com cromossomo azão Bzão, posso formar um gameta com cromossomo azinho Bzinho. Olha aqui, posso formar um gameta com o cromossomo azão Bzinho e posso formar um gameta com cromossomo azinho Bzão. Se tu se lembra do slide que eu mostrei falando da segunda lei de Mendel, é basicamente a mesma coisa. Eu vou ter um gameta azão Bzão, um gameta azinho Bzinho, um gameta azão Bzinho e um gameta azinho Bzão. Só que tem uma grande diferença aqui. Lá na segunda lei de Mendel, as proporções são de 25% para cada um dos gametas. Aqui, no linkage, pode ou não ocorrer o crossing over. Então, essa taxa de 25% se altera. Então, eu posso ter a formação de gametas azão Bzão e azinho Bzinho diferente da formação, da proporção de formação de gametas azão Bzinho. Isso porque ele sofreu a recombinação. Se, por exemplo, a recombinação ocorre em um outro trecho que não pega esse gene, não vai ocorrer a recombinação. Por isso que a proporção pode ser diferente. Então, se liga aqui. Esses gametas aqui, ó, que ficam parecidos com os gametas iniciais, a gente chama de gametas parentais, porque eles parecem com os gametas dos pais. Olha aqui, ó. Azão Bzão, azão Bzão. Azinho Bzinho, azinho Bzinho. Esses dois gametas aqui sofreram recombinação, então eles vão se chamar gametas recombinantes. Outra coisa, a taxa de gameta parental sempre será maior que 50%. Então, quando você tem uma célula que vai entrar em meiose, lá no final da meiose, a taxa de gameta parental sempre vai ser maior que 50%. Se você produz 100 gametas, mais de 50% desses 100 gametas vão ser, assim, parentais. Agora, quando a gente pensa em gametas recombinantes, a taxa ou a proporção sempre será menor que 50%. É aquilo, pode ou não haver o crossing over, pode ou não haver
a recombinação, ou então a recombinação pode ocorrer em um local onde não afete o gameta. Por isso que aqui a taxa de recombinação será sempre menor que 50. Se ocorre, por exemplo, nessa região aqui, ó, aí não existe a troca dos genes, não existe a recombinação. E aí, senhores, vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando, se não entendeu alguma coisa, volta o vídeo. E eu dividi essa aula de linkage em duas partes. Nesse primeiro momento a gente entendeu um pouquinho o que ocorre, o que é o crossing over, e na próxima aula a gente vai ver sobre taxa de recombinação e mapeamento genético. No mais, desejo tudo de bom. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar aquela valorizada no Profício da Educação, de deixar aquele joinha. Vou indo nessa aí. Tchau!